Aleluia. Aí você pode se assentar. Graças a Deus. Que bom que nós estamos aqui em nome de Jesus. Muito feliz de poder compartilhar essa segunda mensagem da série Células Sadias, porque estar aqui e poder compartilhar uma mensagem hoje como pastor, completei agora no dia 25 de dezembro passado, 8 anos do meu ministério pastoral. E esse ministério é fruto desta visão celular. Eu e a minha família nos entregamos e nos rendemos a Jesus através de uma célula. Naquela época a gente nem tinha dimensão de que nós estávamos fazendo parte de uma célula. Minha avó, a dona Irene, o pastor Cláudio, meu tio, eles saíam daqui da Zona Sul e iam lá para a Zona Leste, na Vila Formosa, pertinho de onde nós temos uma igreja hoje, toda semana para reunir com a minha família, e de lá nós ganhamos muitas vidas para Jesus. Um prédio, assim, muitas pessoas daquele prédio se entregaram a Jesus, e a minha família foi uma delas, que a célula acontecia na nossa casa. Uma reunião que começou como um GE, ou poderíamos chamar de uma casa de paz, se tornou numa célula que durou 5 anos e muitas pessoas entregaram a vida para Jesus. E então eu sou muito grato a Deus por poder compartilhar hoje, nessa terça-feira, para líderes a respeito de uma visão que eu sou completamente apaixonado. A célula para mim, entenda com restrição o que eu vou dizer, mas a célula para mim foi uma porta de entrada para o céu. Eu não sei onde nós, minha família e eu estaríamos se não estivéssemos reunidos na nossa casa para compartilhar o amor de Jesus. E hoje eu consigo olhar para cada um de vocês e eu consigo entender que muitos que estão aqui são frutos dessa visão celular. Eu vou fazer uma pergunta: quantos estão aqui que chegaram a esta igreja por meio de uma célula? Levante a sua mão, por favor. Bem alto, bem alto. Uau, pode aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos? E dentro desses irmãos, dentro dessas irmãs, existem muitos testemunhos preciosos. Pessoas assim que passaram por uma restauração, por uma transformação de vida incrível. E nós temos que nos alegrar com isso. Então, quando nós falamos de célula, que nós estamos falando de uma porta de entrada para o céu, para muitas pessoas. Nós entendemos, o pastor Aurino ministrou isso aqui domingo com tanta excelência. Aliás, eu fui muito impactado pela palavra do pastor Aurino no domingo passado. E ele disse o seguinte, no momento da ministração: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós não duvidamos disso. Mas é na célula que nós temos o privilégio de apresentar esse caminho, essa verdade e a vida para pessoas que talvez não aceitam de imediato um convite para estar na igreja ou para estar no culto. Por isso nós estamos aqui com tanto zelo como pastores, compartilhando nesse mês de fevereiro sobre células sadias, a importância de priorizarmos por uma boa célula dentro da nossa igreja metodista renovada. Amém? Vamos ler um texto de Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. É um texto que eu amo muito. Para mim, enquanto você vai abrindo esse texto, ou quando vamos projetar aqui nas televisões, esse texto para mim, ele fala sobre as relações interpessoais e fala sobre a relação humana moderna. Eu não consigo entender, nós vamos ler o texto, você vai conseguir compreender o que eu estou dizendo. Eu não consigo entender uma relação de amizade, não estou falando só de liderança, de amizade que não seja baseado nesses princípios da igreja primitiva. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia, acho que aqui o meu pulou, necessidade de cada um. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Eu amo esse texto quando ele fala assim, e juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: será que com esse seu rostinho as pessoas estão caindo na graça? Ô irmão, com todo amor e carinho,
Olhando aqui de cima tem uns caras fechados que dá até medo. Dá um sorriso assim, ó. A gente tem que ver sorrindo, querido. A nossa vida é assim, pastor, e os problemas? Os problemas a gente joga de lado e continua a vida. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos mais que vencedores. Foi ministrado aqui sobre Romanos 8, nós somos mais do que vencedores. O pastor Felipe falou na semana passada também com muita excelência sobre o primeiro princípio de uma célula sadia é um líder sadio. Quantos estavam aqui semana passada? Quantos são líderes sadios? Então, o primeiro princípio de uma liderança de célula é termos líderes sadios e sermos líderes sadios. E eu quero agora dar continuidade falando o seguinte: uma célula sadia precisa perseverar no princípio da unidade. Diga bem forte, unidade. Olha, nós precisamos entender que nós temos que buscar o alvo, o objetivo de sermos um. O texto que nós lemos, ele é extremamente claro, explícito, dizendo o seguinte: o fruto da unidade gera sinais e maravilhas. Se você for ler a oração de Jesus em João 17, você vai ver que ele diz o seguinte: não é fazendo milagres, não é ressuscitando os mortos, não é curando os enfermos, não é dando vista aos cegos, não é restaurando casamentos que o mundo saberá que eu sou o Filho de Deus. Mas ele faz uma oração e diz assim: Pai, que eles sejam um, para que o mundo saiba quem eu sou. Pai, que assim como eu sou um contigo, eles sejam um entre eles, eles sejam um comigo, para que todos saibam a respeito do reino de Deus. Querido, a unidade é o que vai refletir lá fora quem nós realmente somos e o Deus que nós servimos. O que vai fazer a diferença para aqueles que não conhecem a Jesus é olhar para a igreja e ver a unidade do corpo. O que vai fazer a diferença na sua célula, eles chegarem lá e perceberem que vocês são um. Há uns 15 dias atrás, se eu não me engano, nós recebemos um grupo de pastores de Barretos. Quantos se lembram disso? Sabe o que foi interessante? No final do dia, um dos pastores me chamou de canto e falou assim: Pastor Alex, posso confidenciar algo? Eu falei: claro, pode. O apóstolo Jorge estava fazendo a cirurgia. Falou assim: nós pregamos uma peça em vocês para ver se vocês caíam e vocês não caíram. Eu falei: mas como assim? Ele falou: nós combinamos e nós fizemos a mesma pergunta para você, para o pastor Felipe e para o pastor Aurino, para saber qual era a resposta de vocês a respeito daquele assunto. E nós caímos da cadeira porque vocês separadamente responderam exatamente a mesma coisa. E sabe o que ele falou? Ele falou assim: sabe o que é mais interessante? Nenhum de vocês repetiu uma resposta decorada. Nós sentimos que fluiu de dentro de vocês a essência do modelo. Porque nós somos... O que é ser um na célula? Vamos trazer para o nosso contexto de célula. É todos estarem focados no mesmo objetivo, no mesmo propósito, abraçando os mesmos sonhos, a mesma visão. Não é ter na célula alguém que reclama porque tem que fazer a visão dos corações toda semana. Não é ter na célula alguém que fala: eu não concordo com a oferta. Não, ser um é todo mundo ajudando um ao outro. Ai, é minha vez de falar sobre a visão dos corações. E você vê que aquela pessoa está apreensiva, você fala: calma, porque eu vou te ajudar. Nós somos um. A célula precisa viver essa unção de unidade. Domingo agora de manhã, estamos ministrando sobre uma série chamada De Todo o Coração, lá na igreja da Cantareira. E nós fizemos a mensagem do purê de batata. Foi muito legal, a gente pôs avental, eu e Adriano, nós colocamos avental, nós fizemos ali uma mesa, foi muito legal, e ministramos. Deus não nos chama para sermos boas batatas. Por quê, né? Eu brinquei porque eu fui na feira no sábado para comprar a batata para fazer o purê, e eu escolhi a batata que tinha a pessoa mais de idade vendendo a batata. E era um senhor oriental, que não tinha a dentadura da parte de baixo, ele ficava meio assim, ó. E eu olhei para ele e senti uma sabedoria. Eu olhei para ele e falei assim: esse homem vai ter algo importante para compartilhar comigo. Aí eu falei assim: moço, eu preciso da melhor batata. E eu senti como se a minha volta tudo estivesse em câmera lenta.
aquele senhor oriental, assim, os dentes de baixo, pegou uma batata grande, bonita e falou assim: esta batata não presta. E eu olhei e falei: mas essa batata é grande, é bonita? Ele falou: é só isso, essa batata não presta. E aí ele: esta batata é boa. Aí eu olhei para ela, ela estava toda disforme, suja. Ele falou assim: essa é mais barata e é mais gostosa. Pode levar que você não vai se arrepender. E aí eu entendi que aquele homem realmente tinha sabedoria. Porque quantos de nós estamos tão disformes, tão sujinhos, mas ainda assim somos as melhores batatas aos olhos de Deus. Amém? Mas, olha só, a gente levou isso na igreja no domingo e nós ministramos, foi muito legal, foi muito gostoso. E a gente falou assim: olha, o propósito de Deus não é que vocês sejam boas batatas. Não é só isso que Deus chamou. Deus não te chamou para ser um bom cristão. Não foi só por isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ser um bom cristão e edificar uma igreja. E uma igreja só é possível ser edificada através da unidade. Dá a mão assim bem forte para quem está do seu lado e fala assim: eu sou um com você. Amém? Sou um com você. Então nós vamos ter unidade, todos buscando juntos o mesmo alvo. Todos juntos buscando o mesmo alvo. Qual que é o alvo da célula? Conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. Então esse tem que ser o alvo da nossa célula. Que todos ali possam conhecer mais Jesus e tornar Jesus conhecido. As pessoas precisam chegar naquele ambiente e saber que ali não é um clube social. Ali não é uma reunião de homens ou uma reunião de mulheres. Ali é um lugar onde manifesta a glória de Deus. A unidade precisa se manifestar através da liderança. O líder precisa ser um com os membros da célula. E os membros da célula precisam ser um com os líderes. Precisa haver isso não é nova era, tá bom? Precisa haver uma sinergia entre a liderança e os membros da célula. O que é sinergia? É uma cooperação, é uma aliança mútua em prol de um mesmo objetivo, em prol de um alvo, que é conhecer Jesus e tornar Jesus. Ô gente, dá uma força aí, amém? Graças a Deus, obrigado, Bia. Você é o cara. A unidade se revela, sabe aonde? Através de comunhões memoráveis. Gente, quem gosta de comer aqui? Levanta a mão. Quem não gosta de comer? Levanta a mão. Se você não gosta de comer, no final nós vamos passar o paletó aqui, porque não é possível alguém que não gosta de comer. Aqui, sabe aquela picanha ao ponto? Que delícia. Sábado eu ouvi dizer que vai ser só picanha, bombom de alcatra, vai ser só um negócio assim. Né? Faça sua inscrição hoje, em nome de Jesus, acaba hoje, né? Sabe, aquele arroz com feijão e aquele ovo estalado com um pouquinho de farofa. Gente do céu. Nós temos que entender que a unidade se revela através de comunhões memoráveis. Escute aqui com muita atenção. O que seria uma comunhão memorável nessa visão, nesse modelo celular, em 2 níveis? A comunhão do final da célula precisa ser memorável. Não importa o que vai estar na mesa, o que importa é quem vai estar ao redor da mesa. Pode ser bolacha cream cracker, né? Com chá de erva cidreira, né? Eu sei falar o nome da bolacha, eu não vou falar só para vocês ficarem achando que eu não sei. Cream cracker. Então, vamos lá, gente, aqui. Mas o que importa é quanta importância você vai dar para aquela reunião em volta da mesa. Queridos, quantas vezes quando eu liderava a célula, até mesmo hoje como pastor, quando eu chego numa supervisão, que eles estão naquela comunhão, que uma pessoa que já está um pouco mais quebrantada da célula, chega ao pastor, precisava compartilhar algo contigo. Ou quando eu era líder de célula, eu falava: Alex, eu ouvi a palavra, eu não tive coragem de compartilhar ali no momento na frente de todo mundo, mas eu preciso que você ore por mim nessa área. Quantos estão aqui? Então a comunhão, ela proporciona situações como essa. Esse é o primeiro nível, essa é a primeira parte. A segunda
são as comunhões fora da célula. Nós já ministramos e cansamos de ministrar que a reunião da célula é 40% só da totalidade da célula. Os outros 60% acontecem fora. Gente, convida os membros da sua célula para jantar. Casais, convide outro casal da célula para jantar na sua casa. Homem, convide outro homem para tomar um café. Não vai convidar outra mulher, pelo amor de Deus. Mas mulher, convida outra mulher da célula para tomar um café no Starbucks e paga ainda, gente. Mas o que precisa acontecer é uma interação, a unidade. Vocês estão aqui comigo, amém? Uma célula sadia vive essa unção de unidade. O que é unidade? É transparência entre os irmãos. A unidade se revela através de relacionamentos profundos de amizade. O pastor Lucinho, que ministrou no Wake do ano passado, eu acho, ele falou uma coisa que para mim, que me marcou muito. Ele falou assim, olha, as pessoas que estão no céu por causa dos amigos. E as pessoas que estão no inferno estão lá por causa dos amigos. A diferença é com quem você escolhe andar. Então o que nós precisamos entender? Que nós somos aqueles amigos que vão mostrar e tornar Jesus conhecido para as pessoas. Então, não pense que a pessoa vai vir para a célula por causa da célula. Você está aqui comigo? Isso aqui é uma mudança de paradigma enorme. As pessoas não vão para a célula por causa da célula. As pessoas vão para a célula pelas pessoas que estão na célula. O seu amigo que não conhece Jesus, ele não vai para a célula por causa da célula. Ele nem sabe o que é isso. Célula, mitocôndria, o que é isso, gente? O que é núcleo? Ele vai pensar que é biologia. Ele vai na célula por sua causa. Então nós vamos entender que o que traz pessoas para Jesus não é a célula. O que traz pessoas para Jesus são outras pessoas que têm profundos relacionamentos de amizade. Amém? Segundo princípio de uma célula sadia, dando sequência, o terceiro. Uma célula sadia tem alvos elevados, bem definidos e decorados. Pastor... Meu Deus, esqueci o nome dele. Joe Kominski, lembrei. Joe Kominski. Ele fala o seguinte, e o Abe reprisou essa frase, e hoje as pessoas às vezes até falam que é o Abe que falou, mas o Joe Kominski que falou isso. Ele falou o seguinte... Joel Kominski, eu acho que é o nome dele. Ele falou o seguinte: quem não mira em nada, acerta em cheio. A nossa célula não está lá para ser uma célula. A nossa célula está lá para ser uma porta de entrada do céu. A nossa célula está lá para crescer e multiplicar. Isso não é pecado, então nós vamos repetir em voz alta: crescer e multiplicar. Então uma célula precisa ter alvos elevados, bem definidos e decorados. O que são alvos elevados? Você estabelece, líder de célula, se a sua célula tem 10 pessoas, um alvo elevado não são 12 pessoas, é no mínimo 25 pessoas. Por quê? 25 pessoas é mais do que o dobro. É algo que, se não houver uma ação do Espírito Santo, a célula não vai conseguir consolidar mais do que o dobro sozinha. Isso é um alvo elevado, é algo que você consegue alcançar apenas com a intervenção e a unção do Espírito Santo. O que é um alvo bem definido? Não é assim, olha, nós queremos dobrar a nossa célula. Não, nosso alvo são 25 pessoas. É um alvo elevado e bem definido. Não é só isso, não são só 25 pessoas. Nós queremos ter 25 pessoas até o dia 10 de maio. Esse é o nosso alvo. Está aqui? O que é decorado? Alvo elevado, bem definido e decorado é que quando alguém chega para fazer a supervisão e pergunta assim, qual que são os alvos dessa célula? Qualquer pessoa vai dizer assim, nosso alvo é no dia 10 de maio, nós temos 25 pessoas para multiplicarmos a nossa célula. É um alvo elevado, bem definido e decorado. Se você não tiver um alvo de multiplicação, talvez a sua célula vai sempre continuar do mesmo jeito. Nós precisamos multiplicar. Querido, a multiplicação, ela funciona. A multiplicação, ela nos tira de uma zona de conforto. Porque é muito bom ter uma célula com 15 pessoas, sim ou não? Mas quando a célula multiplica em 3 células de 5, você de 15 vai para 5 pessoas, parece que não tem ninguém, sim ou não? Gente, eu nunca participei de uma igreja com menos de 400 pessoas.
Quando eu me converti, a Renovada já tinha mais de 400 pessoas. Hoje, quando nós no dia 25 de novembro abrimos a igreja na Cantareira, querido, você chegar numa igreja que tem 25 pessoas, você fala assim, meu Deus, cadê aqueles irmãos que dão glória? Cadê a Marcia? Não tem um aleluia ainda. Mas a gente vai levar você lá para treinar uns discípulos lá para gritar aleluia enquanto a gente prega. Então, isso nos tira da zona de conforto. A gente sabe que tem que trabalhar, porque se aquela sala está vazia, gente, é porque tem cadeiras que precisam ser preenchidas com pessoas que estão indo para o inferno e que precisam se reconciliar com Jesus. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, você está com uma carinha melhor agora. Querido, tem que repetir toda semana. Toda semana você tem que repetir a visão dos corações. Toda semana você tem que compartilhar a respeito dos alvos. Por isso que o cartaz é importante. O cartaz, ele precisa ter a liderança da célula. O cartaz, ele precisa ter os membros da célula. Precisa ter os aniversariantes. Tudo isso que você já sabe, mas talvez não tenha se atentado para saber qual é a excelência daquele cartaz. Amém? Terceiro e último princípio dessa noite. Uma célula sadia tem os membros envolvidos na igreja local. Diga assim, a minha célula precisa apontar para a igreja local. A nossa célula, querido, precisa ter os membros envolvidos com a igreja local. Só que para que a célula tenha membros envolvidos com a igreja local, ela precisa ter os membros envolvidos primeiramente com a célula. Porque às vezes nós pulamos etapas, isso não é bom aos olhos de Deus. Nós precisamos passar por todo o processo para que lá na frente nós possamos testemunhar a respeito do processo. E quão importante foi, e quão importante é, e ajudar as pessoas a não caírem nos mesmos erros que nós talvez caímos lá atrás. Por isso que o processo é importante. Amém? Então, a célula precisa estar unida em si. Todos da célula, do novo convertido ao mais experiente, está preparado para assumir a próxima célula na multiplicação, precisam saber desenvolver as funções da célula. E aqui eu quero fazer uma propaganda da Livraria da Bel. Lá na Livraria da Bel tem um cartão como esse, que é muito interessante. Cartões de tarefa. Aqui tem todas as tarefas que você precisa para uma boa célula. Exatamente as mesmas que existem no resumo. Para que você possa... Vocês estão conseguindo? Ou não tem ninguém ali? Bom, louvor, recepção, louvor, palavra, oração, oferta que está semeadura, avisos, lanche, visão. Tudo que precisa acontecer numa célula. Só um adendo aqui, a palavra... Ele fala que a palavra tem de 15 a 20 minutos. Na nossa visão, no nosso modelo, a palavra tem no máximo 10 minutos. Amém? É a única diferença que você vai encontrar nesse cartãozinho. Se você quiser, no final, passa lá que a Bel tem alguns ainda. Por que eu estou falando isso? Porque uma célula sadia é uma célula onde todos que estão ali têm condições de conduzir um desses momentos da célula. Então, o que geralmente é feito? Isso é muito legal. No final da célula é distribuído o cartão. A pessoa vai lá, puxa aí um cartão. Aí puxa, pega o cartão do louvor. Aquela pessoa é responsável por fazer o louvor para a próxima semana. O outro puxa a oferta. Aí ele é responsável por fazer a oferta na outra semana. Por que isso é importante? Porque se você quer algo excelente, você não pode avisar em cima da hora. A pessoa tem uma semana para se preparar. Se a sua célula está avisando as coisas em cima da hora, ela ainda não é uma célula sadia. Amém? Ou precisa passar para tomar um sorinho aí e dar uma melhorada. Eu me lembro, há uns 3 anos atrás, ou um pouco mais, nós começamos uma célula. E tinha uma pessoa que ela era nova convertida. E ela pegou o papel, e estava eu e a Adriana liderando a célula. E ela pegou o papel da oração inicial, que demora 1 minuto. A esposa falou assim, mandou uma mensagem para mim na quarta-feira. Pastor, o meu marido pegou a oração de abertura na semana passada. Pastor, eu não aguento mais. Ele chega em casa todo dia e fica na frente do espelho ensaiando a oração de 1 minuto que ele vai fazer na célula. Gente, quando eu cheguei na célula que ele fez oração, o céu desceu.
Porque ele se preparou uma semana para fazer aquela oração. Ele dependeu de Deus para fazer aquela oração. Às vezes o cara chega do trabalho, brigou com o chefe, chutou o cachorro, está torcendo pro Corinthians, aí ele chega na cela e você fala assim, faz oração de abertura, o cara tá ruim. Porque ele não se preparou para aquilo. E a primeira impressão é a que fica. Aí tem um visitante, ele vai perceber que aquele cara não se preparou para aquele momento, ou porque aquela mulher não se preparou para aquele momento. Está aqui comigo? Então a célula precisa estar envolvida entre ela. Todos precisam saber fazer a mesma coisa. E o segundo nível desse envolvimento é que esse envolvimento da célula com a própria célula tem que gerar o engajamento da célula com a igreja local. Eu já vi líder de setor que não passa todos os avisos para a liderança de célula, porque acha que a igreja tem muita coisa. Fazer igual o apóstolo Robert Duda, é demônio que você tem? Não é possível. Porque já falou que tem que passar todos os avisos. É uma brincadeira, amém, gente? Todo mundo aqui é liberto, Jesus. Lá no fundo. Porque olha, se tem um churrasco, não é porque você não gosta de churrasco que você vai deixar de avisar a sua célula do churrasco. Olha, eu vou abrir meu coração. Eu já perdi setor e até área por causa disso. Porque as pessoas amavam a célula, mas não amavam a igreja. Isso não é uma célula sadia. A pessoa tem que amar a igreja mais do que a própria célula. O apóstolo Géser falou algo para nós aqui, na reunião de pastores. Ele falou o seguinte: célula nunca vai ser igreja. Nunca vai ser igreja. Igreja sempre vai ser igreja e célula sempre vai ser célula. Não importa a alusão que nós façamos de que a célula é a igreja no lar. Nós temos que entender que a igreja é a reunião de todas as células juntas para celebrarmos a Jesus. Amém? Então a sua célula sadia precisa estar envolvida entre ela e apontar, sempre apontar para a igreja. Olha essa estrutura que Deus nos deu. Quantos aqui já tiveram algum amigo que você trouxe que ficou impressionado com a estrutura da igreja? Levante a mão, por favor. Talvez a célula não seja assim para ele, uau, no primeiro momento. Mas traz essa pessoa para a igreja. Você vai ver que ela vai ficar... gente, mas olha, que louvor, que canções, que infraestrutura, que zelo pela palavra. A célula sadia, ela se envolve entre si, mas traz o líder sadio, gente. O pastor Felipe falou sobre isso. Ele traz a célula junto com ele para a igreja. Eu conheço um pastor de células de outro ministério que ele sempre falou assim: pastor Alex, eu amo fazer desafio para as minhas células. Então, lá na igreja dele, por exemplo, ele trabalha com células homogêneas, só de homens e só de mulheres. E ele fala assim: então a gente desafia os meninos, então domingo a nossa célula vai todo mundo de bigode para a igreja. E vai sentar na mesma fileira. Na outra semana, nós vamos todos de camisa xadrez. E eles vão todos de camisa xadrez. Qual que é a ideia? Ah, nossa, nada a ver. Oh, meu Deus. Querido, isso é uma forma que aquele líder encontrou, criativa, de trazer as pessoas para a igreja. Você está aqui comigo? As nossas células, eu encerro com isso, as nossas células apontam para a igreja. Uma célula sadia é compromissada com a igreja local. É compromissada com os ministérios de serviço. Amém? E eu quero concluir essa palavra compartilhando com vocês 6 afirmações que Deus tem colocado no meu coração, no coração da Adriana, a respeito de células e que tem tudo a ver com esse tema. E é isso que nós temos ministrado com a nossa liderança de setor e oramos para que os nossos líderes de setor estejam passando isso para a liderança de célula. A primeira afirmação é a seguinte: a célula não é o fim, e sim o meio pelo qual executamos a grande comissão e desenvolvemos nosso chamado, dons e ministério. A célula não é o fim. Se você está fazendo tudo em prol da célula, a sua célula não é uma célula sadia. Você tem que fazer tudo pelo reino de Deus. Se você fizer tudo pelo reino de Deus, a sua célula vai ser um sucesso. Pastor, o que isso tem a ver? Você só liga para a pessoa para falar para ela ir para a célula. Mas você nunca ligou para ela para saber se ela está bem, precisa de alguma ajuda. Isso mostra que a célula é o fim, não o meio.
Quem está aqui comigo? Querido, nós estamos falando de células sadias. A célula não é o fim, ela é o meio para exercermos o nosso chamado, a grande comissão que Deus nos deu. Eu não vejo como pastor uma igreja melhor do que uma igreja em células. Não vejo. Visão celular é visão bíblica, é restauração da igreja primitiva. Eu amo o texto de Marcos quando diz que Pedro estava preso e imediatamente o anjo do Senhor o livrou da cadeia. Sabe para onde ele foi? Ele foi para a célula, para a casa de Maria, mãe de Marcos. Porque a célula estava orando por ele que estava na prisão. Então nós vamos entender que a célula, querido, ela é um presente de Deus para nós, um modelo de Deus para a igreja. Só que ela não é o fim, ela só é o meio para nós alcançarmos a grande comissão de Mateus 28 e de Marcos 15, 16. Aliás, de Marcos 16, não Marcos 15, Marcos 16. Amém? Segunda afirmação que eu quero fazer para vocês. Se importar com as pessoas, não para que elas sejam membros da célula, mas se importar com elas porque Jesus se importa com elas. Estou aqui, filho. Ajuda eu, papai. Pode continuar lá, por favor. Então, se importar com as pessoas, não para que elas sejam membros da célula, mas se importar com elas porque Jesus se importa. Sabe, você já experimentou ligar para os membros da sua célula para perguntar se eles estão bem? A nossa tendência é de falar, e aí, você vai na célula essa semana? Você vai levar o lanche? Você pode me ajudar? Não. Faz uma surpresa. Liga para ele, só, tô te ligando só para desejar um bom dia para você. Não, eu vou para, não tô aqui, a célula, eu sei que você vai. A minha preocupação é com você. Escreve uma carta. Eu estou te dando algumas inspirações para você fazer. Escreve uma carta à mão, líder de célula, para os membros da sua célula e manda pelo correio. Fala assim, olha, essa carta é uma demonstração de que o meu tempo, ele é precioso. Eu gosto de investi-lo com pessoas que eu amo. Está aqui comigo? Terceira afirmação que eu gostaria de fazer com você nessa noite. Ir à célula não é uma atitude religiosa ou impositiva. Deve ser uma resposta do nosso coração que deseja mais de Jesus e a companhia dos irmãos. Interrogaram Jesus, qual é o maior mandamento? Diz, ame ao Senhor e ao próximo como a ti mesmo. Ir à célula não é porque o apóstolo Joel falou, vamos à célula. Não, é porque o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, o diabo está tentando mudar a nossa mentalidade e a gente às vezes permite. Nós não vamos à célula porque alguém pediu. Nós vamos à célula porque a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vamos à célula porque nós vamos encontrar Jesus. Nós vamos à célula porque nós vamos tornar Jesus conhecido. Quarta afirmação. O crescimento não é fruto de uma atitude isolada, mas uma conquista coletiva. O coração dos membros da célula precisa bater na mesma velocidade e intensidade. Um líder de célula não torna aquela célula bem-sucedida sozinho. Nós precisamos viver a unidade, como nós já ministramos agora. O coração da célula precisa bater na mesma velocidade e na mesma intensidade. Tira o que você tem na mão. Tira o que você tem na mão. E vamos começar a fazer assim, ó. Assim precisa ser a nossa célula, na mesma velocidade e na mesma intensidade. Você vai, eu vou junto. Você volta, eu volto com você. Você vai parar, eu paro junto com você. Amém? Quinta afirmação, penúltima. O propósito das reuniões semanais nas casas é de, no final, estabelecermos o reino de Deus por meio de uma igreja local. Nós nos reunimos nas casas, não por causa da célula, mas por causa do reino. Todas as vezes que nós nos reunimos semanalmente nas casas com as nossas células, nós estamos estabelecendo o reino, fortalecendo a igreja local. E a igreja local, eu não canso de dizer isso, é a esperança para o mundo. A igreja local é a esperança para o mundo. E já de pé eu quero ler a última afirmação.
Fazer parte de uma igreja que vive o modelo do MDA é um privilégio. É um privilégio. Nós temos o privilégio, não só eu, mas nós pastores aqui somos muito convidados para ministrar fora. Não só isso, nós recebemos muitos pastores aqui para aprender a respeito do modelo do MDA. Não é incomum você ver aqui 1, 2, 3 pastores de igrejas diferentes que querem saber como funciona o Tadel, como funciona a célula. Gente, nós recebemos um pastor do Equador. O pastor Felipe conversa com um pastor americano lá na Califórnia. Nós recebemos uma caravana de pastores de Barretos. Tantos pastores que desejam viver o que você vive. O que nós temos o privilégio de viver. Eu mandei um áudio há um mês atrás para os nossos líderes, dizendo o seguinte: aonde você talvez hoje tem menos prazer, é onde o Espírito Santo mais quer te usar. O que precisa mudar, pastor? Você restaurar a paixão que um dia já ardeu no seu coração. Restaurar o fogo que um dia já ardeu no seu coração. Nós vamos buscar nas nossas células sadias. Amém? Eu não vou te convidar para vir aqui, mas eu quero que você feche os teus olhos aonde você está. Que você possa colocar a mão no teu coração. E que essa palavra possa fazer muito sentido para você nessa noite. Você já ouviu muito a respeito de célula. Esses pontos, você já ouviu eles também. Mas Deus quer fazer algo novo, porque a palavra do Senhor sempre se renova. O Senhor está te chamando nessa noite, líder, anfitrião, auxiliar, líder em potencial, para fazer parte de uma igreja relevante. De uma igreja que tem sonhado com 30 novas igrejas em 2019. De onde vêm esses líderes? De onde vêm esses pastores? Vêm das células. Por isso nós estamos orando e buscando ao Senhor para que as nossas células sejam a porta de entrada para o céu, onde nós possamos conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. Nós oramos pela unção de unidade sobre a nossa vida. Nós oramos, Pai amado, para que possamos ter um coração de alvos elevados, bem definidos e decorados. O que é isso? É a nossa preocupação com os perdidos. Deus, nós oramos, Pai, para que esses princípios possam fazer parte do nosso coração, para que nós possamos viver uma célula, Senhor, que vive, Senhor, em aliança. Uma célula, Senhor amado, que se relaciona entre si, que se relaciona com o corpo de Cristo, que é a igreja. Deus, nós declaramos que as nossas células são células sadias. Nós declaramos que viveremos, Senhor amado, o melhor ano da nossa vida. 2019 é o ano que veremos, Pai, uma unção do Teu Espírito que vai nos abalar, que vai nos chacoalhar, que vai mexer com os nossos paradigmas, que vai restaurar os princípios, que vai acabar e aniquilar com toda a mentira do inferno. Deus, nós declaramos isso, que nós viveremos células que cumprem o Seu propósito. Nós já profetizamos multidões de pessoas que não conhecem a Jesus, que estarão conosco nas nossas células. Nós declaramos que em 2019 será o ano em que mais multiplicaremos células, que mais formaremos líderes, e não simplesmente líderes, Pai amado, superficiais, mas líderes maduros, com profundidade, com paixão, com responsabilidade com o reino. Que seja assim. Querido, se você pode, levante a sua mão e comece a clamar por esta unção sobre a sua vida. Não uma unção de uma igreja simples, mas é uma unção que flui do trono de Deus, como rios de águas vivas, que nos alcança, que nos encharca. Existe uma unção de Deus que quer te encharcar nessa noite, que quer restaurar princípios, que quer avivar chamado, que quer trazer um coração pastoral a você. Deus, nós declaramos nessa noite, Pai, que viveremos o Teu sobrenatural. Deus, nós viveremos, Deus, uma unção de células sadias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um abraço em 2 ou 3 pessoas e diga assim: é tão bom estar com